Meu nome é Vinícius e eu vou fazer a apresentação do vídeo aula sobre própolis. O nome própolis tem sua origem no prefixo grego pró, que significa antes ou em prol, e o sufixo polis, que quer dizer cidade ou povoado. Da onde vem a própolis? A própolis é uma resina vegetal que as abelhas coletam de certas plantas, principalmente das coníferas ou de espécies onde o produto é encontrado na casca, em forma resinosa. Transformação da própolis pelas abelhas. As abelhas coletam esse material com o uso de suas mandíbulas, com as quais raspam e a tornam maleável. Fixam a própolis em suas patas, corbículas, como se fosse pólen, transportando até suas colmeias. Transformação da própolis pelas abelhas. A própolis é misturada com cera pelas abelhas, que também adicionam um pouco de sua própria saliva, para torná-lo mais maleável. Na colmeia serve como: a própolis é utilizada como material de construção, material impermeável que ajuda a preencher as rachaduras e outras falhas que podem permitir que os predadores entrem nas colmeias. Para cobrir inimigos invasores, mortos pelas próprias abelhas e que não possam ser retirados, embalsamando-os com a própolis. Para servir de desinfetante da colmeia, eliminar fungos e bactérias em função da saúde das abelhas. O própolis também é depositado em camadas finas no interior da colmeia para alisar as paredes e as células que recebem os ovos da rainha. Para o homem tem funções terapêuticas comprovadas como tratamento de tumores malignos, bronquites, efezemas agudas e crônicas, feridas diversas, purulentas e também calosidades, infecções micóticas dos pés, principalmente dos dedos, afecções micóticas na pele, inflamação da garganta, inflamação dos brânquias, da laringe e da mucosa nasal, e indicada na cura de aftas e de gengivites. Para obter própolis das colmeias, os principais métodos são os seguintes. Ao abrir a colmeia, nota-se de imediato a presença da própolis, que é usada pelas abelhas para grudar ou colar a tampa e nos demais componentes da colmeia. Neste momento, já é possível raspar a própolis da tampa, quadros, durante a revisão. Para esta oportunidade, o apicultor sempre deve levar um saco plástico para coletar e transportar a própolis. Segundo passo, consiste na colocação entre o último componente da colmeia, ninho ou melgueira, e a tampa de uma tela plástica, igual àquelas usadas contra mosquitos. Dentro de algumas semanas, as abelhas não conseguindo remover a tela, irão fechar os furinhos com própolis. Dentro de 2 a 3 meses, conforme a época, o apicultor verifica e recolhe a tela e, se estiver impregnada de própolis, coloca no freezer por 24 horas para ficar quebradiça e facilitar a sua remoção por fricção. A colocação da tela deve ser no outono, depois da última safra, conseguindo-se obter de 50 a 75 gramas por tela em aproximadamente 60 dias, mas tudo depende das abelhas e da região. Em um ano, uma colmeia produz entre 100 gramas e 300 gramas de própolis. Terceiro método. O método bastante usado e que produz própolis em escamas de primeira qualidade é a colocação de pequenos calços de 15 mm ou sarrafos nas 4 extremidades ou cantos da colmeia, entre o ninho e a tampa. Do que consiste a própolis? A composição da própolis varia dependendo do ambiente em que a colmeia fica, clima, temperatura, mas também o tipo de vegetação circundante. Mas, em geral, a própolis é composta de 55% de resina de árvores e outras substâncias resinosas, 23 a 35% cera produzida pelas abelhas em seguida incorporada, 10% de óleos essenciais, 5% de pólen de flores e 5% de diversos materiais orgânicos, madeira, plantas e minerais.
Recomendações: guardar a própolis em sacos plásticos e manter na geladeira ou freezer até o seu processamento para evitar proliferação de predadores. A própolis ainda é muito pegajosa, precisa ser deixada ao tempo para maturar e somente depois guardada. A própolis, coletada das partes superiores da colmeia, é de melhor qualidade do que a raspada no alvado. Tem menos impurezas. Conclusão: devido às propriedades do própolis, as abelhas conseguem manter sua colmeia limpa, garantindo a pureza e higiene suprema que reina dentro do seu habitat. Sendo assim, o própolis pode ser considerado uma das principais matérias-primas das abelhas.